de dimensões continentais como o Brasil, com amplos segmentos do nosso território, muitas vezes com populações dispersas, o uso da televisão, mais do que um caminho óbvio para colaborar com a educação, acho que é uma obrigação. Um outro indicador também importante, pela Pesquisa Nacional de Amostragem Domiciliar do IBGE, indica que nos lares brasileiros a televisão é o segundo eletrodoméstico mais presente. Primeiro o fogão, em terceiro os refrigeradores, apesar de sermos um país tropical. Modelo também que o brasileiro se relaciona com a televisão, que é um modelo que desde o início da introdução da TV no país são de redes de televisão aberta, tanto comerciais quanto as públicas, de acesso livre e gratuito. Isso tudo permitiu que o brasileiro tivesse uma relação de televisão muito particular, muito intensa. Então, o caminho foi natural e foi isso, inclusive, que que estimulou a criação do telecurso, num primeiro momento, como uma oferta de conteúdos curriculares na modalidade de educação à distância para jovens e adultos, naquela modalidade de suplência, depois da reforma da LDB dos anos 70, que permitiu, inclusive, o uso de ensino à distância, por rádio, até por correspondência, e havia um contingente enorme de brasileiros com escolaridade parcial e que puderam, então, com a modalidade de suplência, voltando aos seus estudos, e o telecurso era uma oferta livre pela televisão. Depois ele aterriza na sala de aula, mas também com a presença da televisão em sala de aula como recurso tecnológico dentro do ambiente de educação, quase que com uma janela para o mundo, onde a aula pela televisão é um dos momentos da construção coletiva da aprendizagem, junto com o professor. Isso surge em 1995 com a criação, com a edição da versão do telecurso chamada Telecurso 2000. Então, que tem uma linguagem televisiva muito própria, seguindo essa linguagem, essa tradição da televisão brasileira. Os primeiros telecursos foram criados pelo Silvio de Abreu, pelo Carlos Lombardi, autores de novela. Esse Telecurso 2000, com essa nova metodologia para a sala de aula, a parte televisiva, foi dirigida e a criação pelo Fernando Meirelles e pelo Marcelo Tais, que hoje faz o CQC, ele coordenou. Eles coordenaram juntos, o Fernando Meirelles, nosso cineasta de Cidade de Deus, toda a criação do lado televisivo do telecurso, exatamente dentro dessa versão onde a televisão traz o contexto, o dia a dia da vida para o universo curricular que está sendo trabalhado nos livros e pelo professor em sala de aula dentro do planejamento pedagógico. E esse modelo, a partir metade dos anos 90, gerou uma expansão em todos os estados em programas de defasagem, de correção da defasagem idade-ano, atingindo números impressionantes. Cerca de 6 milhões de brasileiros já se formaram com o telecurso de 95 até agora, nessa modalidade em redes públicas, em sala de aula. Então, assim, a televisão como uma aliada do professor, da escola, abrindo, quase que funcionando como uma vitrine, uma janela para o mundo. Eu acho que o professor hoje, ele muito mais do que o detentor daquele saber que ele transmite quase como uma vacina, né? Usando uma metáfora para o aluno, ele tem o papel de ser o animador, a alma do processo de aprendizagem, buscando todas as possíveis referências, onde a televisão é uma delas, a internet é cada vez mais hoje um grande desafio, e a experiência particular de cada aluno. O professor americano falava muito disso, quer dizer, você entender aquela experiência que o aluno traz, mesmo aquele aluno com muitas dificuldades para a sala de aula, aquilo é um conhecimento a ser trabalhado e apropriado pelo grupo dentro de uma dimensão de construção de aprendizagem significativa e que faça o processo avançar de forma colaborativa. E aí a televisão é um desses elementos colaborativos do processo de aprendizagem.